Pronto, pessoal. Vamos dar início efetivamente a responder as nossas questões acerca de recurso. E aí, se tiver alguma coisa que porventura a gente não tenha abordado, a gente vai falando para vocês sempre terem conhecimento do que pode ser cobrado. E aí, a primeira questão sobre recurso, ela vai dizer assim, ó. Pablo e Leonardo foram condenados em primeira instância pela prática do crime de furto qualificado. A pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa, por fatos que teriam ocorrido quando Pablo tinha 18 anos e Leonardo 21 anos. A pena base foi aumentada, não sendo reconhecidas atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento e diminuição. Intimados da sentença, promotor e advogado não tiveram interesse, o advogado de Leonardo, não tiveram interesse em apresentar recurso, mas o advogado de Pablo, quase que não sai, apresentou a apelação. Aí a questão continua dizendo: por ocasião do julgamento do recurso, entenderam os desembargadores em que o crime ele foi na sua forma tentada, ou seja, teve uma causa de diminuição de pena, e que deveria ser aplicada também atenuante de menoridade a Pablo. E aí, com base nas informações expostas, os efeitos da decisão do tribunal. Aí a letra A diz assim, ó: não poderão ser estendidos a Leonardo, tendo em vista que houve trânsito em julgado da condenação. Não, pessoal, vê, se eu tenho 2 réus que estão condenados por aquele processo, que foram, sentenciados, melhor dizendo, por aquele processo, se eu tenho, ainda que seja um recurso de um só, esses efeitos do recurso, eles vão se estender aos demais coautores, desde que a gente não chame de elementares, efetivamente, de circunstâncias, melhor dizendo, de caráter pessoal. Como assim? Se eu tenho uma informação de que houve determinado recurso por parte de um advogado daquele autor, e não houve por parte de outro autor, o que é que vai acontecer? Aquele recurso terminou sendo benéfico para todo mundo. Vai ser estendido para todo mundo. Mas, hipótese de circunstância efetivamente de caráter pessoal, aí não vai se comunicar aos demais coautores, que é a hipótese, por exemplo, de menoridade. Menoridade é uma circunstância de caráter pessoal. Um dos agentes, ele era menor, por exemplo, menor de 21, na data do fato. O outro agente não era. Então, a atenuante de menoridade, menoridade de menor de 21 anos, tá? Não menoridade penal, que seria de 18 anos, porque aí, nesse caso, ele não cometeria crime. Mas se o agente, ele cometeu aquele delito e ele era menor de 21 anos, o que é que acontece? Eu tenho uma atenuante genérica que está no artigo 65 do Código Penal. Só que essa circunstância, ela é caráter pessoal. Então, ela não se comunica aos demais coautores, vai se comunicar tão somente ao agente que tinha aquela menoridade de 21 anos. Então, nesse caso específico, eu vou ter que verificar se eu tenho alguma circunstância que vai para todo mundo ou se não vai para todo mundo. Crime tentado vai para todo mundo. Não é circunstância necessária, que é que a gente chama de circunstância pessoal ou caráter pessoal. Vai para todo mundo. Então, se o tribunal, se ainda que foi um advogado só que apelou e o tribunal disse que o crime não era da forma consumada, era da forma tentada, todo mundo que praticou aquele delito vai ser beneficiado. Então, a letra A está equivocada, porque diz que não pode ser estendido a Leonardo. Vai poder ser estendido, sim. Por quê? Qual parte? A informação de ser crime tentado. A atenuante pela menoridade, ou melhor, atenuante pelo menor de 21 anos, não se estende a ele. Mas o crime tentado se estende. Aí a letra B diz assim, poderão ser integralmente estendidos a Leonardo, aplicando-se a atenuante e a causa de diminuição da pena. Não, a atenuante não vai ser aplicada a Leonardo porque é uma circunstância de caráter pessoal. Mas a diminuição da pena, pelo fato de crime ser tentado, aí se aplica sim aos 2 coautores. Então tá falsa essa assertiva B. A letra C diz o quê? Poderão ser parcialmente estendidos a Leonardo, aplicando-se a causa da diminuição de pena da tentativa, mas não a atenuante.
Perfeito. Vai ser essa a nossa assertiva. Mas vamos ver porque a letra D está errada. Porque ela diz assim, ó. Não poderão ser estendidos a Leonardo, pois ainda que sem trânsito em julgado, em recurso exclusivo de Pablo, não poderia haver reformácios imélios para o Corréu. Reformácios imélios, que é a reforma para melhor, pode acontecer para o Corréu? Sim! Então, por isso que essa informação, ela tá falsa e a nossa assertiva correta, de fato, é a letra C, com a informação trazida no Código de Processo Penal, mais especificamente no artigo 580, que diz, ó, no caso de concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundados em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então, de cara, pessoal, está respondida essa nossa primeira questão. Mas vamos para a próxima, pode botar já em tela, meu diretor, e essa questão, ela diz assim, ó, João foi denunciado pela prática de furto qualificado, previsto aonde? Previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Em primeira instância, João foi absolvido. Aí, quando chegou na apelação, que teve uma apelação que foi apresentada pelo MP, houve provimento parcial do recurso, sendo o agente condenado de maneira unânime. Apesar da unanimidade na condenação, o reconhecimento da qualificadora restou afastado por maioria dos votos. Ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo reconhecimento do privilégio, mas ele foi vencido. O que é que a questão está me dizendo, pessoal? A questão estava me dizendo que tinha uma sentença que foi absolutória. O agente ele foi absolvido. Inconformada com esta decisão, o representante do Ministério Público, a acusação, apelou. Quando o MP apelou, o que é que aconteceu? O tribunal deu provimento ao recurso. Deu provimento para condenar o agente. Todos os desembargadores, ou seja, os três, o relator, o revisor e o vogal, eles foram unânimes para a condenação. Todos deles disseram assim, não, ele deve ser condenado sim. E aí, o que foi que aconteceu? A maioria de votos, ou seja, 2-1, concedeu não só a condenação, mas concedeu nesse caso específico que eu tinha que ter uma qualificadora. E aí também terminou ocasionando a qualificadora. E aí um dos desembargadores diz assim, ó, eu acho que tem que ser causa de privilégio. E aí os outros dois desembargadores disseram, não, você está vencido, não é causa de privilégio. Então, no final das contas, o agente ele foi condenado e foi condenado pelo crime qualificado e não privilegiado. Aí vê o que a questão termina dizendo. Insatisfeito com a condenação pelo furto simples, o Ministério Público apresenta embargos infringentes em busca do reconhecimento da qualificadora. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que o advogado de João, sob ponto de vista técnico, ele deve defender o quê? Cabimento de embargos infringentes e de nulidade. Mas quem é que pode, pessoal, apresentar embargos infringentes e de nulidade? Então, somente a defesa. O Ministério Público poderia apresentar embargos infringentes e de nulidade? Não. É recurso exclusivo de defesa. E aí a questão diz assim, ó, a letra A, o não reconhecimento dos embargos apresentados, verdade? Aí, nesse caso específico aqui, ó, não conhecimento do recurso dos embargos infringentes e nulidades apresentado pelo MP, correto. Ele vai apresentar embargos infringentes, o advogado de João? Vai. Até aqui também está correto. Mas ele vai buscar o quê? Ele vai buscar o que foi vencido naquela decisão. O que eu tive é uma decisão que foi desfavorável ao agente por decisão não unânime. Foi a absolvição? Não, pessoal. Ninguém disse que ele deveria ser absolvido. A decisão de condenação foi unânime. Então, o advogado de João pode pleitear embargos infringentes e de nulidade requerendo absolvição?
Não, porque embargos infringentes e de nulidade só tem o condão de verificar aquilo que a decisão foi não unânime. Em relação à condenação, foi unânime. Então, não pode o advogado de João requerer o quê? A absolvição do agente. O que é que o advogado de João ele vai querer? Ele vai querer que seja apresentado o privilégio. Por quê? Porque foi a decisão que foi não unânime. E aí a letra B ela diz assim, ó, o conhecimento e não provimento dos embargos infringentes apresentados pelo MP. E apresentar embargos infringentes em busca do reconhecimento do privilégio. Você não vai pedir o conhecimento deste recurso, você vai pedir o não conhecimento do recurso. Você vai dizer não pode ser conhecido. Por quê? Porque embargos infringentes e de nulidade é recurso exclusivo de defesa. Então, sequer poderia ter sido apresentado, pessoal. Por isso que você de cara vai ter que pedir o não conhecimento do recurso. Se ele pudesse ser apresentado, aí você pediria o conhecimento e o não provimento. Mas não se tratando, né, no caso de embargos infringentes e de nulidade, o que é que acontece? Ele pode ser apresentado pelo MP? Não. Então, ele já está equivocado desde a sua apresentação. Então, você não vai pedir o reconhecimento, né, o não provimento do recurso. Você vai pedir o não conhecimento daquele recurso. Então, por isso que a letra B, ela está equivocada. E a letra C diz o quê? O não conhecimento dos embargos infringentes apresentados pelo MP e apresentar embargos infringentes em busca do reconhecimento do privilégio. É essa a sua assertiva correta. E aí a letra D, por fim, vai dizer o quê? O conhecimento e não provimento dos embargos do MP e não pode apresentar os embargos infringentes. Ele pode apresentar porque eu tive, em relação ao privilégio, uma decisão não unânime. E aí, pessoal, a fundamentação de fato da resposta da letra C está no 609 do Código de Processo Penal, mais especificamente no seu parágrafo único, que diz que quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao acusado, ou seja, a primeira requisito é decisão não unânime, o segundo, decisão de segunda instância, mais precisamente decisão de segundo grau, e o terceiro requisito, desfavorável a esta decisão ao réu. Admitem-se embargos infringentes de nulidade, que podem ser opostos o quê? Em 10 dias, a contar da publicação do acordo na forma do artigo 613. Beleza, pessoal? Esta é a nossa resposta dessa assertiva. Mas vamos para mais uma questão, e essa questão ela diz assim, ó, pode botar em tela, meu diretor. Vinícius, sócio de um grande escritório de advocacia, especializado na área criminal, recebeu, dia 2 de outubro de 2017, 2 intimações de decisões referente a 2 clientes diferentes. A primeira intimação tratava de decisão proferida pela primeira Câmara Criminal, de determinado Tribunal de Justiça. Esta Câmara fez o quê? Denegou habeas corpus, que havia sido apresentado perante o órgão de Gilmar, que responde preso pela ação suposta prática de roubo. Pessoal, se eu tenho denegação de habeas corpus que foi denegado no Tribunal de Justiça, qual é o recurso cabível dessa decisão? A gente já viu que era o ROC. Pode botar em tela, obrigada, meu diretor. Com fundamento, nesse caso específico, para quem? Para o STJ, né? Porque a decisão foi uma decisão de Tribunal de Justiça. Então, o fundamento é no artigo 105, 2A da CF. Aí a questão continua dizendo, a segunda intimação foi de decisão proferida pelo juiz de direito da primeira vara criminal, que denegou o HC, mas porque a medida havia sido apresentada em favor de Rubens, que figurava como indiciado em inquérito que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas. E aí, pessoal, cuidado, por quê? Porque aqui eu tenho denegação de habeas corpus, mas no juízo de primeiro grau. Da denegatória do HC no juízo de primeiro grau, cabe o quê? Reze. Com fundamento no quê? No artigo 581, mais especificamente no inciso 10
do CPP. Aí a questão diz assim, ó, diante das intimações realizadas, insatisfeito com as decisões proferidas, Vinícius, para combater as decisões prejudiciais a Gilmar e Rubens, deverá apresentar o quê? ROC, que é o recurso ordinário constitucional, e o recurso em sentido estrito, respectivamente. Então, de cara, a nossa assertiva vai ser o quê? A informação trazida na letra A. Perceberam que a questão ela queria fazer a pegadinha quando a denegatória do HC era no juízo de primeiro grau ou quando a denegatória do HC era no tribunal? Mas você já está maceteado com isso, você já saberia que de cara da decisão que denegou o HC no Tribunal de Justiça cabe ROC e da decisão que denegou o HC no juízo de primeiro grau cabe rese. Então, de cara, a nossa resposta é a letra A. Aí a letra B diz, recurso em sentido estrito nos dois casos. Não, tá falso. Um é ROC e depois o outro é rese. Aí a letra C diz, recurso ordinário constitucional nos dois casos. Está errado também. E a letra D, ela ainda fala de recurso especial, pessoal, que nada tem a ver de denegação de habeas corpus. Recurso especial, a gente sabe se é que eu tenho alguma infringência a alguma lei infraconstitucional. Nada tem a ver com denegação de HC e ainda fala que na segunda possibilidade seria ROC. Por isso que está equivocado. E aí a resposta, de fato, seria a nossa letra A. E aí a previsão é tanto no artigo, como eu já disse para vocês, no 581, que diz, ó, cabe recurso interdistito da decisão, despacho ou sentença que concede ou nega a ordem de habeas corpus, e também no artigo 105, 2A da Constituição, que fala, compete ao STJ julgar em recurso ordinário os habeas corpus decidido em última instância por quem? Pelos tribunais, TRF, os tribunais do Estado, Distrito Federal e territórios, quando a decisão ela for denegatória. Beleza, pessoal? Entendido? Vamos para mais uma questão, porque eu quero que vocês sejam craques efetivamente sobre recurso. E a próxima questão, ela diz assim, ó. Daniel foi autor de um crime de homicídio doloso consumado em desfavor de William. Após a denúncia e ao fim da primeira fase do procedimento bifásico dos crimes dolosos contra a vida, Daniel ele foi pronunciado. Inconformado, o advogado do acusado interpôs o recurso cabível. Que recurso cabível foi esse? Rese. Por quê? Porque da decisão de pronúncia cabe rese com fundamento aonde? No 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Isso a gente já viu. Lembra as hipóteses taxativamente previstas no rese. E aí a questão continua dizendo assim, mas o juiz de primeira instância, quando ele fez aquele juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso. Aí, nesse caso, pessoal, se o juiz ele nega seguimento do recurso, cabe o advogado apresentar o quê? Carta testemunhável. Testemunhável. Por quê? Porque da decisão que denega o recurso em sentido estrito ou que aceita o recurso em sentido estrito, mas por algum motivo obsta o seu prosseguimento, cabível carta testemunhável nos moldes do artigo 639. Aí a questão continua dizendo assim, ó, considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o recurso interposto, tanto da decisão de pronúncia e a medida para combater a decisão que denegou o recurso anterior, respectivamente. Aí você vai procurar nas assertivas a que fala em recurso em sentido estrito e carta testemunhável, que a gente acaba de achar que é a letra C. Nesta informação eu tenho a letra C e a fundamentação, como eu já tinha dito para vocês, vai ser no 581, inciso 4 e no 639, mais especificamente no seu inciso 1º. Beleza, pessoal? Vamos responder mais algumas questões? Vamos, mas para facilitar, clica nesse próximo bloquinho acerca de recursos